Essa copinha. Essa é a educação. Muito bem. Estamos ao vivo, Denise. Pronta aí? Prontinha. Beleza. Vou começar a gravar aqui também. Então, vamos lá. Boa noite a todas e todos e bem-vindos a mais uma roda de conversa do Instituto Nova Era. Eu sou Ana Carolina e essa semana é uma grande alegria receber aqui, conversar com a Denise Amador, a nossa querida Potô, sobre agroflorestas e educação. Eu vou começar apresentando aqui a Denise. Ela é bióloga, mestre em ciências florestais e coordenadora do projeto Arte na Terra de Educação Ambiental na Fazenda São Luís. A Denise também é cofundadora e membro do Mutirão Agroflorestal e docente no curso de agronomia da Fafran, São Paulo. Então, antes da gente começar nossa conversa, eu vou também explicar para quem está aqui com a gente no Zoom e no Facebook como é que a gente vai estruturar, né? Como a gente se organiza. Então, a nossa live hoje está estruturada em duas partes. Na primeira parte, que tem duração de aproximadamente 1 hora, a gente vai ouvir mais aqui da Denise. Eu vou trazer algumas questões geradoras para ela, a gente vai então entrar aqui num diálogo. E aí depois, na meia hora seguinte, né, na meia hora final, a gente vai abrir a roda de conversa para outros participantes que queiram também comentar, colocar suas questões e fazer suas considerações. Se durante essa primeira parte alguém já tiver algum comentário a fazer ou questão, pode digitar aqui no chat no Zoom ou nos comentários do Facebook, que a gente vai colhendo e vai tecendo isso aqui no meio da conversa, ou depois na segunda parte, né? A gente traz as questões também. A gente pede também para todo mundo deixar os microfones fechados aí durante essa primeira parte, e aí na segunda parte a gente abre para conversar. Então é isso, uma alegria muito grande a gente iniciar. Então, Denise, eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sua história de vida, como foi que você chegou a trabalhar com agrofloresta e educação, e como é que foi que essa relação entre agroflorestas e educação, também agroecologia, foi se tecendo aí ao longo da sua vida. Aproveita para se apresentar um pouquinho mais para a gente também, para a gente te conhecer melhor. Ah, ótimo. Olha, Ana Carolina, nossa querida Cacá, que prazer estar aqui com vocês. Saudações ao Instituto Nova Era pelo convite, e me sinto muito feliz em fazer parte aí dessa teia, né? E saudações à Nova Era, né? Que a gente está aí construindo, cada turminha, né? No seu espaço. Bom, antes de mais nada, eu queria pincelar aqui uma poesia. Vou trazer aqui a Cora Coralina. Saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Cora Coralina. Bom, Cora Coralina mineira, né? Ana Carolina está aí em Minas. Então, eu queria começar aí saudando também aí as mulheres, né? E aos artistas e aos educadores. Bom, vamos lá. Então, a pergunta era para eu falar um pouquinho como é que eu cheguei aqui nessa caminhada, tentar ser breve, mas assim, bom, primeiro eu sou filha de educadores, né? Pai e mãe professores no Rio de Janeiro, então uma turma super idealista e revolucionária, porque eles eram esses educadores revolucionários, assim, de pensar uma educação libertadora, né? Bom, aí cresci entre a arte, minha mãe era professora de teatro, e meu pai da geografia, então, entre a arte e o ambiente. Então, acho que já vem na genética, assim, uma coisa da educação, da arte e do meio ambiente junto. Aí, bom, na escola, eu entrei no movimento estudantil,
que trazia a pauta da educação, quer dizer, refletia a educação pública gratuita de qualidade para todos, toda essa luta eterna, né, e antiga. Então, já veio essa militância toda aí. Eu ia fazer teatro como carreira assim na vida, mas aí resolvi que o teatro, na verdade, ia entrar na minha vida nas entrelinhas e resolvi fazer biologia na Rural, onde eu encontrei a agricultura, a agronomia, a agroecologia. E aí, para mim, fez todo sentido assim, a relação ser humano-natureza na agricultura, né, resgatando uma cultura. Então, assim, foi quando realmente eu encontrei a minha pegada assim, né, nesse mix todo aí. Bom, então eu estava na Rural, nessa época, entre 90 e 94, na Rural do Rio de Janeiro, que estava fervilhando demais o movimento da agricultura alternativa, dessa busca por uma agricultura que não era aquela que nos é enfiada goela abaixo até hoje, né, nas escolas de agronomia, principalmente. E aí a gente tinha uns coletivos, e tinha um grupo de agricultura ecológica, o GAI, que existe até hoje, que era um coletivo muito importante. Para mim, foi assim a minha escola. E dali a gente fez muitas visitas, muitas experiências, puxamos palestrantes, aí conheci Ana Maria Primavesi, Sebastião Pinheiro, né, esses grandes nomes que vão abrindo assim, uau, né, é isso que eu quero. Então, essa base aí. E aí, em 94, uma turma da Rural foi fazer um curso de permacultura na Bahia com a Márcia Hanzi, que esses dias eu divulgando essa live aqui, ela falou, primeiro curso de permacultura em 94. E ela que nos falou do Ernest. Quando ela fala do Ernest, nos apresenta a história da agrofloresta, é isso mesmo, né? Aí a gente fica muito tocado, muito maravilhado. Eu faço minha monografia sobre o Ernest, já tentando entender melhor o pensamento desse cara, quem esse cara lê, quais são as referências dele, e resolvi fazer mestrado nessa área de agrofloresta para me aprofundar nesse caminho, e vim parar no estado de São Paulo, onde eu reencontrei o Rodrigo, que era meu parceiro de grupo de teatro da Rural, e aí nos casamos e vim morar na Fazenda São Luís. Então, saí do Rio, né, e dessa fervilhação toda artística e tal, e vim morar nesse interior aqui, nesse lugar que é puro agronegócio, né, cana-de-açúcar geral, assim, ao redor. Eu ficava olhando para esse canavial aqui, eu pensava, gente, o que eu vou fazer aqui, Rodrigo? Não sei o que eu vou fazer aqui, porque eu ia fazer arte, ia fazer teatro, ia fazer educação ambiental. E aí começamos a plantar agrofloresta devagarinho, porque a fazenda é grande, é toda uma transição. E aí fomos vendo o quão significativo, o quão pedagógico, né, e encantador é a agrofloresta. Então, a partir das nossas primeiras experiências de agrofloresta, em 97, 98, e aí junto começou o mutirão agroflorestal, que depois eu vou falar um pouco mais, mas a gente estava em plena efervescência tentando entender mais e aprender a agrofloresta coletivamente, com os mutirões, a gente fazia vários mutirões. E aí, então, a gente concebeu o Arte na Terra, de educação ambiental, e que era justamente, vamos, então, usar a agrofloresta como um laboratório, como realmente uma prática pedagógica para crianças, para adultos, para quem quiser, né, se conectar. E a gente, então, abriu a Fazenda em 2002 para receber grupos diversos. E, a partir daí, fomos desenvolvendo essa prática, e acho que unindo, né, a educação em toda a sua perspectiva libertária, revolucionária, crítica, né? Então, você fazer uma agrofloresta no meio de um contexto de cana-de-açúcar, né? Vai na cana, vem na agrofloresta, você não precisa falar nada, né? As pessoas já, né? Já trazem toda uma reflexão. E aí a gente foi se desenvolvendo, quer dizer, a gente, não só eu e o Rodrigo, mas juntando várias turmas de educadores. E o Arte na Terra acabou sendo esse agregador assim, de educadores ambientais, mais da região, né? Porque para alguém vir de fora, como é uma coisa pincelada, não é um trabalho fixo, né? Mais um freelancer, são pessoas da região, mas muito bacana porque juntou educadores de várias áreas, artísticas, ambientais, enfim, comunicação, fisioterapia, bem interdisciplinar, para trabalhar a educação ambiental na sua perspectiva mais ampla, né, possível. Então, é um pouco isso. Bom, aí eu tive 3 filhos, né? Então a educação vai indo, né? 3 filhos, você vai refletindo sobre a escola, que escola é essa? Não era essa escola que eu queria, que eu sonhava,
Aí agora a gente está numa escola Waldorf, né? Então, entendendo e aprofundando nessa história da pedagogia Waldorf, tudo que o Rudolf Steiner concebeu há 100 anos atrás, e mais atual que nunca, né? Nessa perspectiva realmente de valorizar não só mente, mas corpo e espírito, né? Então, dar essa valorização integral ao ser humano e que eu acredito demais como um aspecto importante assim da educação. Mais ou menos isso aí minha trajetória até hoje. Linda trajetória, muito bom ouvir. A gente ficou com vontade de perguntar mais e querer saber, mas eu vou pensar aqui essa experiência do projeto Arte na Terra, né, que vocês começaram a receber os grupos na Fazenda São Luís em 2002, né? E aí trabalhar a partir da agrofloresta como uma estratégia, né, pedagógica para a construção de uma visão sintrópica, não é isso? Eu fiquei um pouco curiosa para saber mais sobre quais são os princípios e as práticas que vocês desenvolvem através do projeto Arte na Terra nessa relação entre agrofloresta e educação, na construção da visão sintrópica. Você explica mais um pouquinho para a gente? Legal, sem dúvida. Bom, a começar pelo nome, Arte na Terra, né? A gente começou a ver que, bom, agrofloresta, quando você está fazendo agrofloresta, está fazendo arte na terra, né? É um processo de um diálogo, de intuição, de criatividade, né? Você fica co-criador ali, né? E que é um processo mágico mesmo, né? Os agricultores falam, a gente está criando junto com Deus, né? É realmente um processo de criação. Então, na época, quando a gente tinha que elaborar esse nome, eu achei um nome muito feliz, assim, porque realmente agrofloresta é a gente fazer arte na terra. Bom, aí a gente, na ocasião, em 2001, na verdade, eu nunca sei bem a data que a gente comemora, se é quando a gente realmente começou a conceber ou quando a gente começou a receber as escolas, porque teve um ano de gestação com um grupo super especial de 15 educadores, elaborando firmemente quais eram os nossos princípios, nossa pegada principal, o que a gente queria com isso. Então, a gente foi bem a fundo, muitas oficinas internas do grupo, até a gente realmente amadurecer para divulgar e receber escolas, né? E ter toda essa responsabilidade de receber crianças, educadores, né? Que se despencam para chegar e receber algo realmente recheado, né? Assim, com um propósito. Então, teve todo essa perspectiva muito de uma criação coletiva, e que eu gosto muito de falar isso porque acho que é uma identidade do Arte na Terra e que até hoje é. Então, os educadores que estão com a gente têm muita liberdade de colocarem, de imprimirem suas identidades. Então, assim, tem um que é mais de teatro, puxa mais oficinas de teatro. Tem uma que ama a planta medicinal, vai fundo e vamos aprofundar nisso aí, né? Então, essa criação coletiva. E a gente também veio de uma perspectiva assim, a gente não quer repetir a mesma linguagem da sala de aula, a gente não quer ficar no mesmo padrão do mental. Então, a gente quer chegar aqui, tira o mental. Na verdade, assim, tem escolas que até pedem uma reflexão mais crítica, uma coisa mais de estudo do meio, que você complemente com aspectos da sala de aula e tal. Mas, de uma forma geral, a gente quer tocar o coração. Então, a nossa perspectiva principal, esse nosso princípio a gente fala pouco e faz sentir bastante. E como é que é isso, né? Então, vamos assim promover muitas vivências, muitas experiências, muito contato, né? Muito afeto, desde o início, o acolhimento, todo, né, uma relação de afeto, deixa eu falar com a plantinha, deixa eu agradecer o alimento, deixa eu... então, isso tudo são princípios muito fortes para a gente, né? Então, você entra numa mata ciliar, você não vai ficar falando que a mata ciliar é importante, porque infiltra água e tal. Vamos sentir isso com vivências, com atividades, brincadeiras dinâmicas e tal. Bom, aí a agrofloresta, particularmente, né, para mim, acho que a floresta como um todo, o funcionamento da floresta, quando a gente para enxergar, botar vários óculos, né, para fazer interpretações assim para a nossa vida em sociedade, a gente enxerga um monte de coisa, muitas inspirações. Então, primeiro, a gente se nutrir com os ensinamentos da floresta, né, para a gente ser um eterno aprendiz, assim, né? Também essa perspectiva, a gente é educador, mas a gente é eterno aprendiz, né? Então,
essa perspectiva do educador, eu acho que é muito importante, porque nos deixa num patamar assim, de humildade, de eu estou aprendendo o tempo inteiro, tanto quando eu estou ensinando, como eu estou com os aprendizes, enfim, né? Eu sou aprendiz e educador. Bom, aí chegando na agrofloresta, primeira coisa, bom, eu falei do Ernest, né? Ernest Goethe, que nos ensina a colocar alguns óculos diferentes, né? Eu gosto dessa analogia do óculos, porque realmente são lentes diferentes que você não via, estava sempre ali na sua frente, mas quando você coloca aqui, eu entendi. Então, são interpretações da floresta. E a agrofloresta, como ela inclui o ser humano, como a gente tem plantas que a gente plantou porque a gente queria também colher, e como a gente se coloca como um participante de fato, né? Então, os passarinhos estão ali, as lagartinhas estão ali, as bactérias estão ali, e as formiguinhas estão ali, e eu estou ali também. Então, eu também sou um ser participante tão importante como todos os outros. Então, já vem uma perspectiva aí, e aí até fazendo assim, né? Até minha mãe falou, explica o que é agrofloresta, porque tem gente que não sabe. Bom, então, um parêntese aqui, né? Para mim, a agrofloresta, muito mais do que uma técnica de plantio, um tipo de fazer agricultura com árvores, regenerando a terra, é uma visão de mundo, é uma postura de estar no planeta. Então, assim, quando a gente se entende como um ser integrante dessa teia de vida, né? Como um ser participante, tão inteligente quanto os outros, e se coloca nessa relação de deixa eu entender qual é a minha função enquanto espécie no planeta Terra e como é que eu posso atuar da forma mais participativa e mais sintrópica no sentido de deixar um saldo positivo, como é que eu posso ser harmônico, como é que eu posso ser um ser querido nesse planeta e deixar minha pegada positiva, né? Então, essa perspectiva assim, da agrofloresta, para mim, ela é muito importante. E também, estou pegando aqui minha colinha, porque pensando assim, o que para mim é muito importante quando a gente fala de agrofloresta, é isso, quer dizer, ela é para além de produzir alimentos e regenerar a terra ao mesmo tempo, então ela produz alimento, um alimento de alta qualidade nutricional, né? Também regenera a terra, e a terra está aí, é biodiversidade, é água, é clima, é solo, é tudo, né? Ela também te reinsere numa posição, né, como espécie humana no planeta Terra. Então, isso, para mim, é o papel mais pedagógico da agrofloresta, quando ela te coloca nessa situação de pertencimento. Eu pertenço ao planeta, assim como todas as espécies. E essa visão sintrópica que ela traz, e para mim, assim, esse pertencimento, quer dizer, primeiro, o participar. Então, eu vou fazer um manejo, eu vou olhar a floresta, como ela funciona, uma clareira, a árvore caiu, nossa, abriu maior luz, né? Então, deixa eu ver, eu vou imitar esse processo, nossa, veio um monte de biomassa para a terra e encheu a terra de galhos e folhas, então enriqueceu muito aquele ambiente, entrou luz, lugar perfeito para plantar. Então, assim, ao momento que eu olho aquilo e imito aquilo, eu estou sendo um ser que realmente interage com aquele ambiente, né? Então, quando a gente fala na educação ambiental e na importância da educação ambiental, é um pouco essa relação com as outras espécies e com o planeta e esse reposicionamento do ser humano no planeta. E aí a gente, além dessa coisa do pertencimento, né, também enxergar a nossa função. Então, eu enxergo minha função no ambiente, tá? Então, eu sou um ser que pode manejar, eu sou um ser que chupou uma laranja aqui e pode plantar aquela semente. Qual será a minha função na sociedade, né? Qual é a minha função? E aí eu sei que hoje 80% é população urbana e muitas vezes a agrofloresta é lá no campo, porque eu moro aqui num prédio, no meio de uma cidade, como é que eu posso me inserir nesse processo, né? E aí eu quero refletir um pouco mais sobre isso, mas assim, quando a gente se alimenta o dia inteiro, quer dizer, o dia inteiro, todos os dias, né? Tem gente que é o dia inteiro, todos os dias a gente se alimenta. O alimento, eu acho que é a chave da gente realmente, peraí, o que eu estou alimentando quando eu estou me alimentando? Eu estou alimentando uma super grande corporação que detona, é trabalho escravo, destrói tudo, é a corporação mega, ou eu estou alimentando o seu Zé Ferreira, o seu Firmino, a Dona Hilda, os agricultores familiares e tal. Então, isso é uma primeira chave para uma conexão campo-cidade. Como é que o povo da cidade pode, de fato, ajudar a essa teia, né, rolar.
Bom, e aí outros aspectos que eu enxergo assim na agrofloresta, assim, até para crianças, né? Então, olha só a diversidade de espécies. Aqui, uma árvore é mais magrona, mais alta, né? Está sombreando a outra que precisa de uma sombrinha, que está gostando da sombrinha, a outra é mais lentinha, vai demorar mais. E aí, ao observar essa importância da diversidade, uma não vive sem a outra, eu acho que a gente pode trabalhar muito a diversidade, e aí, justamente, toda a decolonialidade, todo o antirracismo, toda essa cultura que a gente está de muito dificuldade com a diferença, né? Então, a partir dessa olhar para a biodiversidade, como ela funciona bem e como ela é necessária no ambiente natural, vamos ver como ela, na nossa sociedade, na nossa sala de aula, no nosso bairro, ela pode ser importante. Então, olha só, a função da Cacá é essa, a minha é aquela, a dele é essa, e cada função se complementa, né? Outro aspecto é a cooperação. Então, também, assim, se alguém estiver, né, me ouvindo aqui e cursou agronomia, o curso de agronomia e a agricultura é pautada na competição. Se você fala para plantar duas plantas juntas, o povo vai falar, mas a professora vai competir. Então, é tudo competição. E a gente vê que a competição está na cabeça do ser humano, é uma interpretação do ser humano com a natureza, porque a natureza ela é pura cooperação. E esse entendimento também é muito lindo para a gente trazer para a nossa sociedade. E é uma coisa que a gente pauta muito no Arte na Terra. Então, primeira coisa, a gente não tem atividade nenhuma competitiva, não existe. Todos os jogos são cooperativos, de que todo mundo ganha, que precisa de todo mundo para a gente conseguir um objetivo comum e tal. E aí a gente faz sempre esse link. Olha só, na natureza também. Uma planta está sucedendo a outra, essa aqui criou essa, que vai criar essa, elas estão se cooperando, e aí quando morre, tudo bem, ela vai cooperar também para criar mais vida naquele lugar. Então, esse enxergar da cooperação, acho que é super inspirador para a nossa sociedade tão competitiva, baseada nesse capitalismo louco, né? E para essa nova sociedade que a gente busca, da economia solidária, da sociedade de partilha, né? Toda essa nova ordem social que a gente está querendo muito pautar, que é baseada na cooperação. Bom, eu falo sem parar, mas assim, eu acho que ainda para completar, a coisa do resgate da cultura da agricultura, que também no agronegócio ela é perdida, virou uma indústria, né? Tudo é industrial, é uma coisa totalmente assim, distanciada, e quando a gente se depara e se debruça sobre a cultura que a agricultura traz, aquela semente que é tradicional, que foi, né, dos ancestrais, dos povos indígenas, aquelas festas que se fazia para plantar, para colher, o canto que se faz para colher, as receitas, né? E aí a festa em torno de uma receita, colher o milho, vamos fazer pamonha, vamos fazer curau, né? Então, isso tudo, e todo o conhecimento popular, tradicional, esse passarinho está cantando, vai chover amanhã, prepara o milho para plantar, porque amanhã tem chuva. Então, todo esse conhecimento que está totalmente aí, que foi renegado, inclusive, pela ciência clássica, né? pelo academicismo aí, é muito importante. Eu acho que o povo na agrofloresta valoriza e traz muito para perto. Então, é valorizar a cultura da agricultura, valorizar o DNA da nossa biodiversidade. Então, também, o Brasil é o país de maior biodiversidade do planeta e a gente nem está aí, né? Assim, de uma forma geral, o ser humano nem sabe, né? E quando a gente pensa, puxa, vamos valorizar isso, significa o quê? Vou me alimentar mais dessa biodiversidade. Deixa eu ver, tem geleia de cagaia, nossa, suco de baru, enfim, castanha de baru, né? Tudo da nossa biodiversidade, que é riquíssima e pouquíssimo valorizado. Também é um resgate que a agrofloresta traz, e não só disso. Quando a gente trabalha com criança muitas vezes tem muita dificuldade para comer, então até um espinafre, que é clássico e tal, entra porque a criança plantou, cuidou, colheu. Como é que não vai comer aquilo? Vai comer. Então, tem muita mãe que me parava, nossa, você fez meu filho comer espinafre, porque justamente a criança se relacionou com aquele ciclo, né? E do início ao fim. Então, um pouco isso que eu queria pincelar, assim, do que eu trago, o que eu enxergo de muito pedagógico na agrofloresta, e que eu acho que
tanto as escolas poderiam adotar mais, mesmo que não tenham espaço físico adequado, eu acho que dá para trabalhar muitos componentes daí, em vasinho, numa horta vertical, enfim, né? Fazer atividades pequenas, seja de germinar, enfim, mas é aproximar desse encantamento que é a natureza para a gente se nutrir dessas inspirações todas. Acho que é um pouco isso. Uau! Assim, do Arte na Terra. Maravilhoso. E aí eu fico aqui pensando por qual fio que eu vou puxar, né, nessa tessitura aí tão rica para a gente continuar a nossa conversa, porque tem tanta coisa para aprofundar e tantas perguntas para fazer, mas eu acho que eu vou pegar assim a parte da sintropia, Tá, deixa eu porque eu só... lembrei da sua mãe. Fala, pode falar. Pois é, lembra da minha mãe? É o que Vou você explicar mencionou. melhor. Você disse que a sua mãe falou: olha, tem gente que não conhece agrofloresta. Eu pensei aqui comigo também. Eu fiz a pergunta dizendo: olha, essa relação entre a agrofloresta e a educação no projeto Arte na Terra para a construção de uma visão sintrópica. Eu pensei: olha, deve ter gente também que não sabe muito bem do que é sintropia. Eu sei que você falou de sintropia o tempo todo aí agora na sua exposição, mas eu queria te perguntar se você quer acrescentar alguma coisa, explicar um pouquinho melhor para quem está com a gente aqui o que é a Tá. sintropia. Tá bom, então eu vou falar um pouquinho, aí depois eu passo um videozinho, aquele videozinho de 3 minutos, que traz uma pincelada também, não só de sintropia, mas do Arte na Terra. Ótimo. Bom, sintropia, assim, poderia ir profundamente, muitos, né, livros e livros, eu vou trazer de uma forma bem simples, né? Bom, funcionamento do universo, né? Entrópico e sintrópico. O entrópico é uma tendência à desorganização. Estava uma coisa bem organizada, vamos dizer, uma madeira, que levou anos para virar uma madeira, uma árvore, foi crescendo com a luz do sol, né? Juntando ali celulose e lignina no seu processo de formar aquela madeira. Você cortou aquela madeira, botou um fogo ali para fazer uma fogueirinha, né? Aquele é um processo entrópico, o fogo, porque imediatamente aquilo que estava todo complexificado, todo organizadinho, né? Aquelas ligações químicas e tal, de repente ela se desorganiza e vira uma cinzinha ali em pouco tempo. É um processo entrópico. O Sol também é um processo entrópico. E a sintropia, então, é o contrário, é do simples para o complexo. Então, assim, é do nada virar um tudo. A vida é o processo, é a estratégia, o caminho da sintropia no planeta Terra. Então, justamente, o Sol é o entrópico que manda a energia e a vida, através da fotossíntese dos vegetais, a vida e aí os vegetais acumulam aquele processo, então junta carbono, água e luz, fotossintetiza e vai formando matéria. Então, vamos dizer que uma terra degradada para formar floresta é um processo sintrópico, né? E o contrário, um desmatamento na Amazônia é um processo entrópico. Então, a gente olha assim, a sociedade humana hoje ela é sintrópica ou entrópica? Ela é muito entrópica, né? Ela totalmente degrada o tempo inteiro, né? Tudo que estava organizadinho, ela vai destruindo, degradando, né? E para a gente ser sintrópico, é a gente querer um ambiente mais rico em água, em vida, em abundância, em alimentos, em qualidade de vida para todos, né? Então, assim, o movimento da sintropia é um movimento pelo qual a vida vai trazendo, quer dizer, a vida vai formando esse movimento sintrópico. Eu me enrolei agora no fim, mas mais ou menos isso, não sei se eu... Enfim, é complexo, eu tento fazer simplesinho para falar para a criança, mas é algo bem complexo e tem gente que fala bem melhor que eu. Eu quis aqui dar uma pincelada bem, né, por alto. A agrofloresta é justamente isso, quer dizer, a gente quer aproveitar ao máximo o potencial das plantas e essa combinação de muitas espécies juntas, você está cultivando. Então, a agricultura é a arte de colher o sol. E justamente você aproveita o sol da melhor forma possível, porque em vários andares, né? Então, o sol, toda aquela forma aquela bomba de fazer fotossíntese, de criar
vida, né, você aproveita da melhor forma possível. Então, a agrofloresta é muito sintrópica nesse sentido. Tá? Eu acho que você Mais ou foi menos, se vier mais bastante alguma clara. coisa, estou com 63 anos, entendi, que bom. Eu acho que você foi bem clara e eu ia agradecer aí a sua forma didática de explicar. A gente Tá, sabe que tem obrigada. muito mais além disso, que esse é só a pontinha do iceberg, mas acho que por hora, muito Exatamente. bacana. E você quer Quem quiser passar o saber, vídeo? eu vou passar. Quem quiser saber mais, depois eu deixo meu contato, aí eu dou os caminhos para saber mais. Então a Deixa eu gente ver aqui, vai, tomara que rode bem aqui vai rodar. A o gente vai videozinho. assistir o vídeo e daqui a pouco a gente volta para continuar a Isso. conversa, só para 3 avisar para todo minutinhos mundo. só esse vídeo, que está, inclusive, em acabamento, mas já mostra um pouquinho da nossa história. Arte na Terra é a vivência coletiva de aplicar a sintropia na arte, na vida, nas relações, em todo o nosso ser. A missão do projeto Arte na Terra é promover a educação que forma e transforma as pessoas para a vida, sobretudo na sua relação com o meio ambiente. É despertar a reconexão com a terra, a água, o ar e todos os seres do nosso planeta. Quanto tempo tem enquanto é tempo de fazer valer nosso bem? Ah, Quanto tempo já passou e poxa vida. ainda é o mesmo erro? Ai, que pena. Tá travando aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Bem, quanto tempo já passou e ainda é o mesmo erro? A falta Poxa vida, ai, que pena. Peraí. Deixa carregar um pouco, Potô. Tá. tempo já passou e ainda é o mesmo erro. A falta de amor. Assim não vai dar, não vai sobrar paisagem verde. Tudo bem, a gente tem paciência, deixa carregar, que estamos todos Acho que eu vou querendo pausar, chegar no deixar final. carregando. E... Isso. Se E aí quiser já- comentar um pouquinho do vídeo, já está carregando. Tá, pois é. Tá, então assim, aqui está mostrando algumas fotos, ilustrações do nosso dia a dia aqui com escolas, né? A gente recebe principalmente escolas, tem escolas de pequenos, né? Do 1º ao 5º ano, e tem escolas da pedagogia Valda, 9º ano, que vem para uma imersão de uma semana. São os estágios agrícolas. E que é bárbaro, porque é uma transformação profunda na vida desses, é uma imersão, né? Desconectar do celular e conectar completamente com o dia a dia da terra, trabalhando, e aí tem atividade na horta, na agrofloresta, plantas medicinais, melíponas, né? As abelhinhas, estruturas aqui da fazenda como um todo, e aí sementes, coleta de sementes, beneficiamento, enfim. Então, a gente faz uma prática diária aqui, colher, né, o que vai comer, culinária. Então, é uma transformação bem profunda e que a gente ama, né, assim, fazer, porque realmente traz resultados bem
interessantes. E aí tem escolas que vêm passar só um dia e tem grupos de adultos também. E que é interessante que cada grupo, né, deixa a sua marca, sempre a gente faz alguma atividade prática, né, e sempre muitas atividades lúdicas, e a arte é um eixo assim, central, porque é uma forma de uma linguagem, né, e que a gente sente que abre muito o coração para toda essa vivência. Então, a gente sempre começa com roda com dança e algum canto, aí faz alguma encenação, enfim, né, alguma atividade, sempre, então, é permeado de atividades artísticas. Que mais, né? Eu poderia falar tanta coisa do Arte na Terra, mas vamos ver aqui se carregou, porque aí eu... Então, essa música é da Mônica Besser, uma querida amiga, parceira, cantora, compositora, e ela fez essa música e dedicou ao Arte na Terra. Então, essa música dela, ainda não estão os créditos aí. Então, o que mais aí que me veio aqui no fim? Espera aí. Bom, mas vamos passar aí para a próxima pergunta, porque tem outras coisas aí para trabalhar. Mas é um pouco isso aí, esse encantamento, esse Arte na Terra. Lindo o vídeo, linda a música da Mônica. Eu vi o nomezinho dela ali no final, não sei se era o crédito da música ainda. Mas se você quiser comentar alguma coisa ainda sobre o vídeo, tudo bem, temos tempo. Quer ou passamos adiante? Bom, assim, acho que, na verdade, sobre esse aspecto da educação, né, até eu trouxe aqui, a gente não vai se aprofundar, apesar de ter tempo hoje, mas tem algumas pessoas, eu gosto muito, né? Eu não sei se quem conhece esse livro, Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, do Edgar Morin, que é maravilhoso, porque nos traz assim algumas pinceladas de lucidez, assim, né? Então, não que a gente esteja completamente baseado nesse autor só, mas ele nos traz... Espera aí, eu trouxe aqui um resumo, perdi aqui. Ele nos traz umas... Espera aí. Essa ideia dos 7 saberes, que é essa consciência terrena, né, a consciência da identidade terrena, essa questão da era das incertezas, né? Então, hoje mesmo eu peguei aqui, nossa, realmente parece que ele estava se preparando para essa era das incertezas. Ai, meu Deus, aqui. Essa coisa do conhecimento pertinente, né, da complexidade das relações, ensinar essa compreensão e a ética, né? Então, acho que tem várias pinceladas assim que ele nos traz que são maravilhosas, e eu queria citar ele aqui, né? Outro livro que para mim é maravilhoso é esse aqui, Agrofloresta para Crianças, e que tem aqui no meio
aqui também não vai dar para ver direito, mas é para a gente ver como a agrofloresta está relacionado a tudo, né? E aqui, particularmente, ela relaciona, depois eu posso compartilhar aqui, porque eu tenho isso na tela, ela relaciona a aspectos das escolas, né? Pensando no ensino formal. Então, eu queria chamar a atenção também disso. Assim, a gente, quando fala educação, muitas vezes a gente pensa direto na escola, na universidade, na educação formal. Mas eu queria trazer essa reflexão que nós somos eternos aprendizes e a gente está no momento do mundo que a gente realmente precisa mudar várias chaves. Então, essa educação ela tem que permear o tempo todo, o dia inteiro, em todos os nossos fazeres, né? E a nossa prática cotidiana. Então, que eu acho que assim, várias iniciativas devem pipocar hoje e sempre para a gente, em cada microcosmos, né, puxar toda essa reflexão que a natureza pode nos trazer. Era um pouco isso. E uma coisa sobre a prática do Arte na Terra que me trouxe, a gente teve um curso com um pessoal do Instituto Roman, que é de São Paulo, que traz o Joseph Cornell, que é um ambientalista, um educador americano, norte-americano, que trabalha com educação ao ar livre, educação com a natureza. E ele traz um aprendizado que são as quatro etapas do aprendizado sequencial, uma sequência, né? Então, quando os jovens chegam na fazenda, aí tem a primeira etapa, que é despertar o entusiasmo. Então, às vezes, né, chega na sala de aula ali e tal, como é que a gente desperta o entusiasmo? Pessoal, hoje, né? Aí a gente tem algumas dinâmicas para despertar o entusiasmo. Aí a segunda etapa é dirigir a atenção. Então, é começar a ter algumas dinâmicas que, olha só, agora estou entusiasmado, como é que eu começo a prestar mais atenção na natureza, nisso, naquilo? Então, também tem algumas dinâmicas que servem para isso. Depois é a experiência em si. E aí tem várias atividades, pode ser a experiência de plantar e colher na agrofloresta, pode ser numa trilha, se relacionar com uma planta, escrever um poema, enfim. Tem experiências que levam até uma profundidade bem quase espiritual, né, dessa experiência. E, por fim, a quarta etapa é compartilhar o aprendizado, que aí também é uma fase muito bacana, porque aí você compartilhando, né, cai a ficha de um, de outro e tal. Então, é bem interessante, né, na prática, é uma coisa que a gente segue diariamente no Arte na Terra, são essa linha do aprendizado sequencial. Muito incrível todo o trabalho. Eu estou aqui com os olhos brilhando de ouvir tudo isso, identificar vários pontos também em comum, e depois a gente vai continuar também aprofundando essas conversas. Mas tem uma coisa em especial na sua fala que me chamou a atenção, que eu acho que é um ponto central, né, para esses tempos que a gente está vivendo, em que a gente precisa realmente repensar e reinventar as formas de educação, né, para a gente lidar com os desafios aí complexos que estamos todos atravessando e vamos cada vez mais, né, em especial nessa década que está começando, que é essa questão de aprender com a natureza ou aprender como natureza, né, às vezes mais do que com a natureza é a gente se entender como natureza. Eu acho que em vários momentos da sua fala você trouxe isso, e a experiência da agrofloresta ela pode proporcionar essa consciência, essa compreensão, né, de que nós somos natureza, nós temos a nossa função. E aí uma das coisas que você trouxe foi sobre como aprender a cooperação a partir da experiência da agrofloresta, né, da relação de cooperação entre as espécies vegetais ali, como é que a gente pode transpor isso também para os grupos humanos. E aí eu me lembrei, né, você falou da sua experiência com o mutirão agroflorestal, e em nossas conversas aqui anteriores aqui a essa roda, nesse momento, a gente falou um pouquinho sobre isso, nessa construção coletiva do conhecimento a partir da experiência do mutirão. Então, como é que é isso na prática, não só no Arte da Terra, mas também a sua experiência com o mutirão agroflorestal? Como é que é essa transposição desses elementos de cooperação que a gente aprende com a natureza, a gente se entender como natureza e realmente expressar essa cooperação no trabalho coletivo e na construção coletiva do conhecimento, que é uma revolução, né, na educação. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso também. E aí... Obrigada pelas perguntas tão prazerosas. Roubar, vamos embora. Bom, vamos lá. O mutirão, bom, primeiro a gente se considera uma família, mas, na verdade, é uma família que está sempre crescente e eu acho que é aberta, né, para
se relacionar com muita gente. Então, é um estado de espírito, vamos dizer assim, né? A experiência do mutirão, assim, um breve histórico, então, tinham pessoas que já se conheciam na ocasião em 95, 96, uma turma que estava muito vindo da academia, então, alguns do Rio, da Rural, alguns da Exalc, Piracicaba, e a gente tendo contato com o Ernest e fundindo ali com aquelas primeiras, né, primeiros contatos mesmo com o Ernest estava começando a dar cursos, né? Então, naquela ocasião, a gente ficou assim, nossa, esse negócio de participar da natureza, toda essa concepção, né? Para a gente fez muito sentido, é o que a gente quer fazer, a agrofloresta é esse negócio, mas a gente não sabe como é que a gente vai aprender. Vamos aprender fazendo. Então, primeira coisa, aprender fazendo. Você não vai aprender lendo livro, você não vai aprender só em sala de aula de universidade, tem que fazer, botar a mão na massa. Vamos aprender junto. Então, esse aprender coletivo, para a gente, foi sempre uma caminhada muito importante e interessante, essa comunidade de aprendizagem, né? Que é o círculo de cultura que Paulo Freire trazia, né? Os círculos de cultura, essa comunidade aprendente. Então, a gente começou a se encontrar para fazer mutirões, né? Naquela época, 96, 97, 98, era um mutirão por mês em vários contextos. Então, vamos lá no agricultor, agora vamos lá na universidade, na área da universidade, agora na fazenda. Então, eram vários contextos diferentes. E a gente, então, foi, ao longo do tempo, construindo um pouco essa base de como é que a gente realmente faz essa mediação desse processo dialógico entre nós. Então, primeiro, são várias tomadas de decisão no campo e também muitos aprendizados. O que você está enxergando ali? Você acha que aquela planta está feliz ou está triste? Para mim está feliz, para mim está triste. Então, vem todo esse processo de diálogo no campo. E agora, poda lá em cima ou poda aqui embaixo? É poda, né? Então, é todo esse diálogo, né? Então, é um diálogo entre nós e um diálogo nosso com a natureza. Planta, você quer ser podada ou não quer ser podada? Então, essa mediação desse diálogo, para mim, é a chave assim, dos mutirões. A outra perspectiva é essa, assim, da gente unir técnicos, estudantes, agricultores, todos com a mesma importância, porque todos ali somos seres participantes, todos estão trazendo seus conhecimentos e suas intuições, inclusive, na hora, assim, né? Seus aprendizados e suas intuições. Então, a gente fazer esse link, academia, campo, né? Essa ecologia de saberes, né? Então, a própria ecologia de saberes do Boaventura de Souza Santos, que é justamente esse diálogo. Aí a gente foi vendo também que a agrofloresta é coisa de tribo. Então, assim, fazer agrofloresta sozinha é muito duro. É duro, né? Você sobe lá a escada, mas quem vai picar aquele material lá embaixo, quem vai dar, né? Quem vai fazer a comida. Então, essa coisa também da tribo foi fazendo muito sentido. Nossa, é muito melhor quando é um mutirão. Olha só, aparece um monte de formiguinha que chega, passa ali, e vai, né? Então, traz toda essa riqueza. Então, assim, é a grande riqueza, do aprendizado coletivo, né? Dessa ecologia de saberes e tal, e dessa eterna construção do conhecimento, né, que a agroecologia traz muito forte e que, assim, a gente aprende bastante com o Ernest, mas cada um vai realizar e também continuar o seu aprendizado no seu local, baseado também com as pessoas que estão envolvidas ali, né? Então, é um eterno aprendizado, né? Assim, tem gente que, como é que aprende? Tem manual, tem receita. Não tem manual, não tem receita, graças a Deus, porque é uma eterna construção de conhecimento, né, que cada dia pinga uma ficha diferente, né, tem um novo conhecimento. Então, essa coisa dos vários contextos, e aí, então, eu acho que a gente acabou se aprofundando nessa coisa pedagógica dos mutirões. Então, assim, hoje, se eu sou chamada para dar um curso em algum lugar, ou uma consultoria em algum lugar, é fazer mutirão. Assim, né? Agora, o mutirão não é aquela zona, minimamente você facilita um mutirão de proporcionar um momento de observação coletiva e compartilha, aí você faz, então, vamos dividir aqui as funções, quem poda melhor, quem é melhor. Eu sou boa de organizar biomassa no solo, não gosto muito de subir na árvore. Patrícia, sobe na árvore, né? Então, assim, você vai distribuindo, vendo melhor as funções das pessoas, e aí realiza aquilo e depois, no fim, a gente observa e faz todas as reflexões. Então, acaba sendo um processo pedagógico. O mutirão em si é um processo pedagógico, né?
Então, assim, hoje o Mutirão participa e tá envolvido em alguns projetos, né? Eu mesma estou num projeto aqui com 2 assentamentos aqui próximo, aqui na região de Ribeirão Preto, assentamento Mário Lago e Cepete Araju, onde a gente promove mutirões, e os grupos que vão, que realmente, o mutirão realmente é muito legal, é aí que eu aprendo, seguem fazendo, são os agricultores que vão além, adiante, ali na coisa da agrofloresta. E aí a gente está em 3 núcleos diferentes, então tem um núcleo aqui na Fazenda São Luís, tem um núcleo em Brasília, tem bastante gente por ali, e tem um núcleo no sítio de Versitá, que é no sul de Minas, perto de São Lourenço, com a Patrícia Vaz, e aí a gente está sempre se encontrando, quer dizer, sempre se encontrando uma vez por ano, pelo menos, agora virtualmente a gente está conseguindo se ver mais, mas a gente comunga ali, é como se a gente pegasse aqui aquela energia comum para depois espalhar nos nossos locais, nos nossos projetos e tal. É um pouco isso, não sei se ficou alguma dúvida aí no ar. Não, foi ótimo te ouvir, sem dúvidas. Eu não sei se você quer comentar um pouquinho também sobre os projetos atuais aí na Fazenda São Luís, além do Arte na Terra, ou dentro do Arte na Terra também, para a gente saber o que você está envolvida agora. Pois é, agora esse momento, né, de respira, respira. Nossa, por um lado a fazenda está assim vazia, triste, porque a gente está sempre cheio de grupos, né? Esse ano a gente estava com um monte de grupo marcado, ia estar cheinho e estamos lá sem ninguém. Então, primeira vez assim, né, que estamos realmente sem essa força e que acaba sendo uma força danada. A gente dava muito curso, de 2005 a 2015 a gente promoveu muitos cursos do Ernest, e com isso a gente acaba conhecendo muitos agrofloresteiros, muita gente que está envolvida, né? A partir de 2012 ali a gente começou a fazer uns cursos meio preparatórios para o Ernest, então a gente faz o básico, a gente faz a legenda para depois o pessoal navegar aí pelo Ernest com mais, né, propriedade. E aí, em 2015, o Ernest parou de vir e a gente também viu que muita gente começou a dar cursos por aí. Aí a gente começou, então, a promover. Então, em vez já deu muito curso e tal, vamos agora fazer umas vivências. Que aí tem menos a pegada assim, do curso de ser pedagógico, de parar, de ensinar, sei lá, e mais da vivência em si. Então, aí também a gente acaba sendo, são tipo voluntários que vêm, nos ajudam muito no manejo, né? Aprendem muito com a vivência, então é uma troca maravilhosa. Então, a gente tem promovido essas vivências. Teria tido uma agora há pouco, porque a gente está em pleno agora manejo na área do café. O café acabou virando um carro-chefe, né? A gente foi vendo também, são vários aprendizados, a gente começa na biodiversidade louca e começa a produzir urucum, açafrão, gengibre, né? E como é que vende isso tudo? Aí, bom, vamos começar vendendo aí alguns, assim, principais. Então, estamos nesse momento, né, de entender como é que economicamente, realmente, a gente vive disso, da agrofloresta, como é que ela realmente se paga, né, e como é que a gente pode avançar. Aí, recentemente, o Ernest veio muito firmemente com essa coisa de aumentar a escala, de trazer as máquinas, né? O Instituto Nova Era, inclusive, está financiando muito nessas pesquisas e tal, e a gente, então, está nesse momento assim, de tentar simplificar algumas áreas para avançar, em pleno aí, soltando o nosso café para o mundo, né? Café agroflorestal da Fazenda São Luís, e vendo como viabilizar agora, sem tanta gente aqui na fazenda, né? Mutirões com máscara, mas para a gente continuar. Então, assim, a Fazenda São Luís tem todo esse processo de transição agroecológica, né? Então, é uma área grande, a gente está transitando, algumas áreas são agroflorestas mais biodiversas, com mais manejo, algumas são mais simples, né? Algumas ainda na transição ali de grãos orgânicos e tal. Tem o Arte na Terra e tem esse trabalho de receber viventes, né, para as vivências aí com a gente. Então, é um pouco isso aí. E é uma fazenda muito bonita, histórica. Então, sempre tem também latente como valorizar mais essa história toda, porque é muito bonita. Tem usina hidrelétrica, moinho de pedra, tulha de café de 1920. Então, toda essa parte histórica também fazer parte, como é que a gente resgata a história dos antigos, né, contando, para a gente manter viva e honrar tanta gente que trabalhou tanto, deu tanto suor ali nessa terra. Maravilha, bastante coisa. E eu fico pensando assim, agora, né, todos nós estamos atravessando várias restrições, né, para dizer o mínimo,
e desafios por conta da situação da pandemia, né, de Covid-19. E há um tempo me peguei pensando aqui quais seriam os aprendizados que a gente pode tirar dessa situação toda, do ponto de vista sintrópico também. Então, assim, a partir da experiência de vocês na Fazenda São Luís, né, com tantos projetos acontecendo, mas agora com restrições por conta da pandemia, quais são as lições que vocês têm aprendido? E como que você acha que vocês têm alguma intuição, algum insight, algum ahá sobre como que a visão sintrópica pode nos ajudar a compreender melhor o que está se passando e atravessar esse desafio atual? Bom, boa pergunta também. Esse é um super desafio, né? Bom, assim, o que eu sinto é que a gente já estava num contexto muito dramático, né? A sociedade já estava vivendo, a humanidade, né? Já estava vivendo, é que muita gente não quer ver, vai adiando, vai fingindo que não é ali, né? Mas, assim, a gente já está com um colapso, né? De um sistema, assim, com aí as mudanças climáticas completamente aí, né? Na nossa cabeça, na nossa porta, toda essa gravidade socioambiental, né? Então, assim, mesmo com mudança climática, mesmo com tudo acontecendo, esse caos aí socioambiental, a miséria ainda solta aí, desmatamento na Amazônia solto, quer dizer, tantos desgraças assim, né? As guerras ainda acontecendo, depressão para caramba, né? Na sociedade, na juventude, uma falta de perspectiva. Então, a gente já via uma sociedade doente, né? Aí vem um vírus. E que, para mim, o vírus realmente foi assim, mamãe nos botando de castigo. A Gaia falando, ser humano, você vai para o cantinho pensar. Então, vai pensar. Então, assim, eu vejo, por um lado, isso, né? Parece que realmente a gente está precisando parar um pouco para pensar. E é um lamento tantas mortes, né? Assim, um luto coletivo que a gente está vivendo, que é muito triste mesmo, assim, né? E eu aqui me solidarizo, né? Assim, queria também honrar todas essas vidas que estão sendo perdidas dessa forma. E, ao mesmo tempo, assim, se a gente traz para a floresta essa analogia, né? Quando cai uma árvore grande na floresta e leva junto outras também, né? E cipós e tal, que forma aquela clareira, é um momento de renovação danado, né? Então, é quando a floresta se renova completamente, é aquela clareira de luz e biomassa e tal, e vamos lá, então. E aí, então, é como se fosse agradecendo aquela árvore que tombou, que criou toda aquela vida que vai vir. Então, assim, para mim, eu profundamente quero acreditar que é a gente cultivar a esperança, né? Ailton Krenak, meu querido amigo, sempre fica lembrando, guarda a esperança no lugar bem guardado, porque então a esperança é muito importante. A gente assim pensar que esse luto coletivo tem que a gente tem que realmente fazer desse momento uma grande transformação, porque senão essas vidas foram em vão. Então a gente tem que aproveitar essa clareira o melhor possível. E como que a gente faz isso? Na verdade, realmente, esse tempo de pensar é a gente repensar a nossa postura no planeta. Como é que eu, dentro de um apartamento numa cidade grande, no meu dia a dia, de pegar um monte de, né, assim, vamos dizer que desconectado dos ciclos naturais, como é que eu posso, como eu sou urbana, eu sempre penso no ser urbano, e que é a maioria do nosso país, pelo menos. Então, como é que a gente se conecta? E aí, voltando à coisa do alimento, né? Então, o alimento que pode nos conectar e começar a fazer essa diferença. Então, assim, realmente a gente se questionar de onde está vindo esse alimento. Esse alimento ele está gerando toda uma cadeia que é super degradante, que desmata a Amazônia, que contamina, que é cheio de agrotóxico e que destrói, que escraviza, né? Ou ele está movimentando toda uma rede de solidariedade de gente, né? E aí tem aí uma super inspiração, que são os CSAs, né? Comunidade que Sustenta a Agricultura, que são grupos de consumo que vão se juntando em torno de agricultores e ficam muito mais conectados com a produção, né? Com a agricultura, com o alimento, com
com esse circuito. Então, isso, para mim, é uma parte, assim, essa consciência de que todo consumo é muito político. Todo consumo é político. Então, todo o tempo que a gente está optando por uma coisa ou pela outra, vamos pensar politicamente, deixa eu ver para onde está indo, né? Então, essa consciência, eu acho que é super importante. Como é que a gente muda o interno para mudar o externo, né? E a alimentação realmente é o ato mais íntimo que a gente tem de relação com a natureza, né? Assim, todo dia a gente está se relacionando aqui, eu estou me relacionando com a natureza quando eu estou aqui chupando uma laranja, né? E aí a gente também vê que a educação hoje, aí com toda essa crise que a gente está vivendo, socioambiental, já de há um tempo, e a gente não quer viver outra pandemia, e a pandemia está diretamente relacionada com a crise ambiental, né? E aí um vírus podem vir outros vários vírus se a gente continuar na mesma pegada de desmatamento, de criação animal do jeito que é e tal. Então, é a gente repensar toda essa nossa postura no planeta. Então, assim, eu vejo que é uma oportunidade, como uma clareira é uma oportunidade, o momento é uma oportunidade da gente virar as chaves. Agora, como que a gente vai fazer isso? Cada um na sua comunidade tem que pensar o máximo possível, seja o síndico do prédio, pensar lá como é que eu faço ali o lixo orgânico que vai para uma composteira e não vai para o lixo junto do lixeiro. Enfim, né? Cada lugarzinho repensar como é que a gente pode começar a ser uma humanidade mais sintrópica. Então, é um pouco isso assim que eu espero de coração que a gente esteja nesse rumo, assim, nessa chave de virada, que essa pandemia, esse 2020, esse 2020 tão fatídico, crie realmente uma oportunidade de uma mudança radical. Tomara, eu espero. E estou fazendo a minha parte, espero que cada um faça a sua, né? Achei muito boa essa imagem que você usou, né? Mamãe Terra, Mamãe Gaia, colocando o ser humano ali no cantinho para pensar, e que seja mesmo então uma oportunidade da gente rever, né? Recriar a nossa presença humana aqui na Terra. E acho que depois de ouvir você falando isso tudo, de também a gente usar a educação, né? Para esse propósito, né? Para recriar isso, para reinventar a nossa presença aqui. E, bom, a gente já são 8 horas, né, da noite, temos aqui alguns participantes com a gente no Zoom e outros nos acompanhando pelo Facebook. Eu queria, então, abrir a nossa roda de conversa para quem tiver questões ou comentários, alguma consideração, algo a adicionar. Todas as vozes aqui são bem-vindas, não precisam ser só perguntas. Então, a gente abre a roda. E aí a gente usa aqui o nosso microfone do Zoom como bastão da fala. Quem quiser trazer sua voz, é só abrir seu microfone. Se por acaso tiver na dúvida, se tem alguém que quer ir na frente, também tem esse recurso aqui no Zoom de levantar a mão, que é possível. E se tiver muito acanhado, não quiser aparecer nem falar, pode digitar também seu comentário, sua questão, sua pergunta aqui no chat e a gente vai colhendo. Sempre fica assim, né? Tem ficado nas outras rodas de conversa um pouco de silêncio aí no começo, para ter alguém ser o primeiro a tomar coragem, fica também o convite. O silêncio também é parte da conversa, e a gente aproveitar, então, para, né, deixar integrar e assentar tudo isso que a Denise trouxe aqui para a gente também. Então, está aberta a nossa roda. Quem quiser falar, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de oferecer um presente para minha amiga, por essa fala tão bonita, tão envolvente, e lembrando um pouco Paulo Freire. Como nós estamos falando em esperança, do verbo esperançar, queria te oferecer, Denise Potô, minha querida amiga, uma partezinha da peça que um dia nós vamos fazer na Fazenda. Acredito que esse seja exatamente o miolo do nosso espetáculo, porque ele trata, mesmo ele sendo feito, né, em finalzinho de 2018, mas a gente percebia que esse era o miolo da peça. Não é possível conceber um ser humano desesperançado. O que se pode ter são momentos de desesperança,
Há momentos na nossa vida em que nos detemos e dizemos a nós mesmos: não tenho o que fazer. Eu compreendo que se chegue a essa posição. O que eu não compartilho é que se permaneça nessa posição, pois isso seria uma traição à nossa natureza esperançosa e inquietamente buscadora. Então, minha amiga, queria deixar esse presente para você, dizer que vibrei muito, estou muito interessado na sintropia e queria me despedir de você, que eu vou entrar numa aula agora, mas queria te oferecer esse presente e quero agradecer também ao Instituto Nova Era por promover essa conversa tão alimentosa, tão substanciosa, tão afetuosa, tão amorosa, tão cheia de organismos vivos e sintrópicos. Um grande beijo para você, Denise, muito obrigado ao Instituto Nova Era. Grande Richard, muito obrigada, grande artista, que eu tenho muita admiração, maravilhoso você estar aqui nessa roda com a gente, trazer Paulo Freire junto. Tem um espetáculo lindo ele é o Paulo Freire, que eu espero que rode nas nossas comunidades, quero muito trazer para cá. Maravilhoso, Richard, obrigada. E está aberto ainda aí o microfone, a fala, quem quiser fazer uso da palavra. Cutucando todo mundo para falar, que é bom diálogo, quero ouvir. Tem uma pergunta aqui no Facebook também, se ninguém falar agora, eu vou colher de lá e trago para cá. Bom, lá no Face estão perguntando, a Sandra está perguntando se existe algum programa de formação para facilitadores. Imagino que seja dessa pedagogia da agrofloresta, não sei como é que a gente chama. Sim, Sandra, né? Então, a gente tem feito uma vez por ano um curso de formação de educadores ambientais. Então, era até muito voltado aqui para pessoas mais da região, e muitas vezes essas pessoas vinham a virar educadores, monitores aqui com a gente. Para esse ano, a gente tinha previsto, até junto com o pessoal do Instituto Nova Era, um curso para educadores, juntando a equipe do Arte na Terra, a Mônica Passarinho, que trabalhou muito tempo na Escola da Toca, traz uma bagagem também incrível nessa área, e a Olívia, que agora está aqui no Sitião também, junto, enfim. A gente ia fazer uma coisa junto, estava previsto agora 22 de agosto, e foi adiado, mas foi só adiado. Então, Sandra, fica ligada que em breve vai rolar esse curso, que eu acho que vai ser muito legal, que a gente vai juntar aí pelo menos 3 experiências boas e grandes aí, de 3 pessoas, 3 grupos diferentes, e vai ser provavelmente 2021, né? Muito bom. Mais alguém aqui com a gente quer comentar, quer perguntar, falar? Vamos lá, sem timidez. Isso. Tem um outro comentário aqui no Facebook, também da Mônica Besser, na verdade não é uma pergunta, ela está comentando aqui, né, que a perspectiva sintrópica é uma oportunidade de regeneração e uma mudança radical de paradigma. Que um vírus no computador é uma necessidade de reprogramar tudo, adiar um fim do mundo, segundo Ailton Krenak, entender que o fim é o começo, a revolução interna de dentro para fora, mudança radical, reinventar tudo, novas formas de fazer tudo. Denise, quer comentar a colocação dela? Bom, Mônica, a gente é suspeita, porque a gente está se nutrindo aí direto, ela é artista, eu sou artista da terra, ela é artista da passarinha que canta maravilhosamente, canta e encanta, né? E realmente ela traz com muita força essa visão, até por ela estar no velho continente, né? Uma visão assim diferenciada também da gente, ela está lá na Alemanha, mas realmente, na verdade, o globo é um só, e a gente já vinha vendo, né, esse balanço, né? A gente chama de balanço, esse tempo que estava anunciado e chegou. Então, realmente, essa reprogramação é muito importante,
E a gente justamente vai pensando como é que a agrofloresta traz isso, como é que a arte traz isso, porque a arte tem esse poder de espalhar para mais gente ainda, tocar muitos corações, né? Fazer vibrar essa reprogramação aí. Então, até a música dela muito boa, tem várias maravilhosas, A Gente Pode Mudar, e tem um que é o Novo Modus Operandi, né? Novo Tempo, Nova Era. E, realmente, eu estou também aqui, porque eu tinha justamente pincelado, e essas coisas a gente tem uma sintonia total, tinha pincelado de ler uma frasezinha aqui do Krenak, não sei se tem muita pergunta aí, acho que, né, o pessoal está meio tímido. Pode ler, tranquila. Eu vou falar essa frasezinha aqui, que é justamente isso. Que eu gosto muito disso que o Krenak traz das constelações, né? Porque eu me sinto em cada grupinho de Zap, que é uma constelação que a gente faz parte. Então, está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição da vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. O fim. Então, assim, o Krenak, para mim, tem sido um grande farol. Sempre foi, mas nesse momento agora de pandemia, mais ainda, não é à toa que cada dia ele está em 3 lives aí, porque muita gente, acho que querendo ouvir, né? Precisando ouvir, a gente ouve, não cansa, porque... E traz justamente o mais simples, né? Porque ele traz uma visão de uma ancestralidade perdida, né? Uma visão do encantamento, né? Parece que ele nos reencanta e, ao mesmo tempo, conecta essa ancestralidade toda que foi dizimada de alguma forma, né? E a gente, de volta, traz ela para dentro da gente. E ele traz isso de uma forma muito poética, muito certeira. Então, maravilhoso. E eu acho mesmo que o tempo é esse e a gente precisa mudar e chacoalhar. Muito bom você e a Mônica terem trazido o Ailton Krenak aqui também, que é a grande fonte de inspiração, né, de todos nós, e do Instituto Nova Era também, né? Então, percebendo assim como é que a gente vai abrindo um ciclo e fechando, essa é a nossa 12ª roda de conversa dentro dessa sequência que a gente tem feito, lá desde quase no início, no meados aí do início do isolamento, a pandemia, e uma das primeiras foi o Ailton Krenak. E hoje a gente está encerrando esse ciclo, né? No final eu vou falar um pouquinho sobre isso quando a gente for terminar. Então é bem legal a gente estar com ele aí, né? Tecendo do começo até o fim. E aproveitando aqui, temos mais 2 perguntas. A Mônica também perguntou: o que é arte sintrópica, Denise? Não, entra aí no Zoom, porque é você que vai falar, Mônica. Não. Você que vai falar isso. Se ela puder entrar... Ela está lá no Face, mas fica o convite. Danada, hein? Dá tempo de entrar aqui no Zoom e vir falar sobre arte sintrópica, por favor. Eu gostaria mesmo que ela respondesse. E quem sabe vir cantar uma música aqui para a gente também, que vai todo mundo adorar. Nossa. Aí o convite está feito, temos alguns minutos ainda. Isso aí. Então, a gente espera e vai respondendo a outra pergunta. Isso. Vai lá, Mônica, aqui no Zoom tem alguém? Por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Oi, Potô, quanto tempo? Quanto tempo? Então, eu entrei atrasado aqui, né? Eu via só agora no Zap, num outro grupo da live, e entrei quase no fim. Não escutei tudo que foi conversado, mas o desafio, dentro do que eu escutei agora no fim, é essa ferida, essa doença na Gaia, essa tristeza dela, e que a pandemia está abrindo aí, mostrando, na verdade, essa tristeza da Gaia, esse mal que a gente está fazendo no planeta inteiro, e o desafio é tocar os corações que não foram tocados até agora, porque a gente sempre conversa, sempre está atuando nesse mesmo trabalho, e para a gente já está muito claro, e a gente, às vezes, consegue tocar um pouco de gente que ainda não
tinha percebido, mas a gente precisa tocar muitos corações, né? Muita gente tem que mudar essa atitude de compra, essa atitude de consumo, enfim, de como a gente quer consumir o nosso planeta, né? Que todos nós estamos contribuindo para o consumo, né? Somos não sei quantos habitantes no planeta e a gente precisa que isso seja significante para a gente ter né? Esse é o grande desafio aí, eu não tenho a resposta, né? Essa é a grande questão. Grande questão, né? Porque, inclusive, a gente tem problemas muito estruturais, assim, né? Na nossa sociedade. Então, a gente fica pensando, puxa, a pessoa que está lá no meio de uma favela braba, no meio do fogo cruzado da violência braba, quer dizer, como é que vai se preocupar com alimento? Como é que vai se preocupar, né? Então, assim, essa questão toda estrutural da miséria, né? Da violência e de toda essa colonialidade, né? Esses dias a gente refletindo sobre colonialidade, decolonialidade e essa estrutura do racismo, né? Enfim, essa base da nossa sociedade tem rachaduras muito estruturais, mesmo dramáticas. Então, é realmente um desafio que segue em paralelo com várias frentes, né? E aí, de novo, realmente a educação como um papel essencial, mas em todas as esferas o tempo inteiro. Então, assim, realmente cada projeto que se abre numa comunidade de periferia, num assentamento, é muito importante por trazer perspectivas novas, né? E trazer também, o que eu sinto é que até a própria pandemia traz hoje uma reflexão mesmo até sobre habilidades para esse novo tempo. O que a gente precisa saber para esse novo momento, né? Se a gente já sabia que precisaria, aprender a plantar, por exemplo, o seu alimento é uma habilidade. Claro que nem todo mundo vai ter o acesso à terra e tal, mas é uma habilidade importante de autonomia, né? Em vários processos. Então, eu fico pensando também, é um super desafio, não tenho a resposta, é um mega desafio, mas é conclamar realmente os educadores e eu acho que a população como um todo para pensar em todos os espaços possíveis que a gente puder ocupar com essa mensagem, com essa transformação, né? Assim, é a ocupação dos espaços, né? Eu fico, às vezes, assim, no supermercado tentando conversar com as donas de casa do meu lado, escolhendo legume. Você compra esse tomate mesmo cheio de agrotóxico, né? Então, assim, todos os espaços são educadores, né? Então, mas é bom você trazer esse desafio, que é um desafio de todos nós. A Mônica, acho que está. Opa! Entrou, aí a Mônica? Tá Mônica aqui. Besser? Mônica, abre seu microfone. Então, você responde a sua pergunta. Mônica, o que é arte sintrópica? Ô, Fatinha. Oi, pessoal. Oi, queridos. Cadê seu vídeo? A gente não está te vendo. Eu estou me vestindo, Ai, ai. Então, eu outro dia estava aqui também assistindo uma live da Alice Workman e do Dominic, e também fui convidada para entrar, e aí a gente começou a conversar e eu vi que eu também tenho muito mais perguntas do que respostas, né? Que isso é muito bom, a gente ter muito mais perguntas do que respostas é sinal de que a gente está num bom caminho, porque as respostas que a gente tinha até agora nos trouxe até aqui, né? Então, se a gente está podendo ter um monte de pergunta nova, tô pegando violão, a gente tem um monte de pergunta nova, sinal de que a gente está conseguindo sair. Tem gente que está falando que eu não preciso me vestir, que eu posso parecer pelado. Vai se organizando aí, tranquilo. Vale a pena esperar. Então, vai falando. Você já está. E aí, Opa, gente? você vai falar ou você vai cantar o que é arte sintrópica? Então, eu vou. É isso que eu ia falar. Eu acho que quanto mais tem coisas que quanto mais a gente fala,
quanto mais a gente tenta explicar, menos a gente entende. Eu acho que exatamente como o nosso querido Ailton, né, que eu acho que de todas as pessoas que eu ouço falar ultimamente é quem mais reverbera. É uma cosmovisão completamente diferente de tudo que a gente está educado nessa sociedade ocidental contemporânea, esse pensamento cartesiano. Então, a Potinha, para mim, por exemplo, é o maior exemplo de uma coisa que eu li também esses dias. Eu ouvi um cara falar, aquele Eduardo Marinho, ele falou assim, que fazer a diferença, a gente não vai mudar o mundo, a gente não vai mudar ninguém, né? O que a gente pode é fazer diferente. Eu acho muito interessante que nos últimos... Eu acompanho a Denise Potô, pelo menos aí desde o primeiro mutirão agroflorestal lá no meio da plantação de inhame. E a Potinha sempre fez diferente, né? Ela foi inventando um caminho e aprendendo com o Ernest, no meu entender, a Potô e o Rodrigo, eles inventaram, eu falo isso, é até uma heresia, mas assim, que eles deram um upgrade no trabalho da agricultura sintrópica, porque eles trazem a arte, né? A arte na terra foi esse trabalho que a Potô e o Rodrigo, por virem do teatro, eles faziam essa vivência artística antes de entrar na área de poda, né? Na área toda de manejo, de plantio, antes de entrar mesmo na floresta para fazer o trabalho de besouro, de formiguinha ali do ser humano integrado, né? Completamente biocêntrico, né? É uma superação do antropocentrismo, essa prática agroflorestal. Então, e o Rodrigo e a Potô como ela vem do teatro, vem toda dessa coisa, eles trazem o teatro à roda de canto. A Potô começa a trazer a dança de roda, e aí o pessoal do mutirão também, que tem a Helena também, né, que traz a dança circular. Enfim, começa a entrar um monte de atividades artísticas para preparar, como a Potô fala, né, Potinha? Despertar o olhar, abrir o coração, preparar as pessoas para entrarem dentro da floresta, para poder ter esse olhar, né, aberto do encantamento pela natureza e poder estar manejando ali, trabalhando, ouvir a árvore falando, me poda aqui, né? A outra ali falando, eu estou precisando de uma ajuda aqui na minha raiz, né? Essa percepção, esse olhar encantado para poder ver e perceber esse lugar que o ser humano não se vê mais como o centro de nada, que ele não se vê mais como um protagonista, mas sim mais um ali para ajudar a todos funcionarem, né? Então, na hora que a Potô começa a fazer arte na terra, eu, por acaso, porque estou sempre por ali, meu negócio é esse, eu trago o violão. Então, eles estão ali, na verdade, eu engano, eu finjo que eu estou plantando, manejando, eu pego o violão, vou debaixo da árvore e fico ali só, né, Fatinha? Fico ali só e fazendo a parte do entretenimento, do encantamento, enquanto o pessoal está ali pegando no guacambu, né? Que é pesado ali na enxada. Então, essa relação da arte com a agricultura sintrópica, que foi a arte na terra, veio trazendo. Ao longo de muitos anos eu fazendo as trilhas para a arte na terra, de 5 anos para cá, eu digo que a Potô ela é minha orientadora dentro do meu curso de doutorado que eu estou fazendo por conta própria, que eu sou ignorante por conta própria, que é autodidata, né? Que é um estudo aprofundado daqui de Berlim, mas bem sério mesmo, na sintropia em si. E nesses últimos 5 anos, com a orientação da POT, eu venho estudando profundamente a sintropia em si e me veio como se fosse assim, a arte sintrópica
é o que a Arte na Terra está fazendo, que é a fusão da arte com a agricultura sintrópica, mas é que, na verdade, eu entendi que é a sintropia em si. O que é a sintropia, que é uma lei da física. A sintropia é uma lei da física. Aplicada na agricultura, ela deu a agrofloresta. Então, eu comecei a estudar e vi que se a gente aplicar a sintropia na arte, e se a gente aplicar a sintropia em tudo na vida, que é exatamente essa lei da física, que é a tendência à cooperação. Então, assim, a arte sintrópica é uma arte que trabalha de um outro eixo, que já não é mais o ego do gênio criativo do artista para falar, seja lá de X ou Y, mas sim desse outro lugar biocêntrico como um instrumento, é uma arte que é instrumento da floresta, do vento, do mar, é uma arte inspirada pela força da natureza, da regeneração e dessa tendência natural de organização, de convergência. Como o Ernest fala, né, que cada ser é equipado para cumprir a sua função, movido pelo prazer interno e o amor incondicional. Então, isso é uma tendência natural do ser humano. Então, se eu começar a explicar mais, quanto mais eu explicar, mais eu vou me distanciar, porque a gente vai trazendo para o pensamento cartesiano, a gente vai trazendo para essa mania do ser humano, do homem branco, de explicar e racionalizar e blá, 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 e é como a gente está mais de, sei lá, 10 mil anos nesse blá, blá, blá. Então, a cosmovisão, voltando para o Krenak, indígena, né, que os europeus chegaram no Brasil, viram aquela floresta toda e falaram assim, opa, não tem ninguém aqui, achamos, descobrimos. Não, peraí. É porque o estilo de vida deles é esse, completamente, né? A terra, o rio é minha avó, a terra é minha mãe, os animais são minha família, meus parentes. Então, essa visão, que aí eu vou, para não ficar aqui a noite inteira, porque eu gosto de falar, apesar de falar que eu não vou falar, eu já falei meia hora, né? Mas eu vou cantar, então, a canção que é essa música nova da quarentena, que eu acho que é a mais fresca, eu acho que é a mais atual agora do momento, né? Que foi a música que, por exemplo, é uma arte sintrópica aí, para dar um exemplo. Por exemplo, essa música, quem me deu, eu sonhei, eu tive um sonho, e depois acordei de manhã, fui regar minhas flores, o sol batendo assim, e as flores que cantaram para mim. Por exemplo, eu falo que eu sou uma falsa compositora, porque na verdade eu... Vai lá, Flor. É uma história que é muito bonita, essa história do Arte na Terra. Vale a pena o pessoal entrar no site do Arte na Terra para ver essa beleza de trabalho de educação ambiental que faz as crianças e jovens e adultos e todo mundo fica completamente encantado. Que fazer arte na Terra não deixa de ser a própria sintropia, né? Fazer arte na Terra. Então, a arte sintrópica é a arte que é porta-voz para espalhar isso que geralmente seria uma pessoa que já está ali, né? Já está ali a fim de aprender sintropia, já é agricultor, já está no assunto. A gente precisa expandir isso. E para expandir é a arte, né? A gente pegar e botar os artistas tudo para virar instrumento da terra e expandir a mensagem da sintropia, que a gente não tem tempo de ficar... Como disse o Dominique, a gente, é tão urgente o que a gente tem para fazer que a gente não pode ter pressa. Mas é agora, né? Então é mais ou menos assim, a história é a seguinte. Dá para ouvir bem?
acordar. Para regar o sonho e acordar com o sol. Um outro acordo, um outro acorde que acorda para o outro. O velho sonho de sonhar o mundo todo, em todo mundo a sonhar de novo. Um acordar para começar aqui agora. Um sonho junto, um sonho lindo, um sonho aurora. Os orixás a festejar o despertar do amanhecer. Fora do tempo, o movimento do agora e aqui. O sentimento, o pertencer, o compartilhar. Acordar para sonhar um novo acordo que abraça o mundo todo. Acordar para sonhar um mundo novo. Acordar para sonhar um novo acordo que abraça todo mundo. Acordar para sonhar um novo mundo. Acordar para sonhar. Acordar para sonhar. Acordar de verdade e nos tornarmos humanidade, uma unidade, o dissolver do preconceito e o fim do antropoceno. A memória do futuro e a lembrança do respeito ancestral, a reverência ao animal, ao vegetal, ao mineral, a união é ligação com a nossa mãe, sagrada terra. Acordar para sonhar um novo acordo que abraça o mundo todo. Acordar para sonhar um mundo novo. Acordar para sonhar um novo acordo que abraça todo mundo. Acordar para sonhar um novo mundo. Acordar para sonhar. Acordar para sonhar. Acordar para sonhar. Acordar para sonhar. Viva! Maravilha! Obrigada. O sonho que se sonha junto é realidade. É isso mesmo, vamos firmar nisso. É incrível que eu pensei, eu queria trazer alguma coisa artística, mas eu não vou me atrever a cantar, porque eu vou desafinar, né? Então foi ótimo que a passarinha veio. Tudo conspirou a favor, a sintropia aconteceu, a organização aqui, Isso, a vida favoreceu. Eu acompanho onde a Potinha vai, eu vou atrás. É sempre... Que ótimo, já vem com a turma toda. E nós aqui ficamos felizes. Querida, que bom te ver também. Bom demais, Mônica, quanto tempo. É, muito tempo, linda. Que bom ver vocês todos. Foi uma Os alegria. queridos aqui na tela, que bom. Maravilha. Os reencontros. Lota, Helena, agora que eu estou vendo. Bel. Maravilha. E meu amor. E aí a gente vai encaminhando para o nosso encerramento já, né? Fazendo vendo todo mundo aqui na roda, abrindo a tela. A gente pode botar aqui
para todo mundo se ver. Maravilha. Agradecer demais a contribuição aí da Mônica, e foi tão legal, não só por encerrar a live da Cotô, mas também, como eu estava comentando, essa série de lives do Instituto Nova Era. A gente está na 12ª já, então fechamos aí com chave de ouro, Mônica, maravilha. Muita gratidão. Com essa música, que é exatamente fala assim, sucintamente da inspiração, né? Não só da missão do Instituto Nova Era, mas dessa série que a gente está fazendo também. Então, muito bom terminar com essa inspiração. E aí quero agradecer muito a Denise Amador, nossa querida Potô, mais uma vez, por a gente estar junto aqui. E aí devolvo aí o bastão da fala para você, se quiser fazer alguma consideração final, antes da gente fechar. Olha, coração aqui transbordando de amor e gratidão. Bom, agradeço muito, Cacá, pelo convite, pelas perguntas instigantes e boas, né, nesse chão fértil que a gente criou aqui. E eu acho que essas lives assim estão sendo muito ricas, né? E a gente realmente está essa profusão de lives que, né, tá todo mundo ficando até meio over, mas ao mesmo tempo eu acho que faz parte desse nosso movimento de manter a esperança, da gente estar junto mesmo isolado, né? Confiar no nosso corpo coletivo, confiar nas nossas constelações, né? Cada constelação dessa faz toda a diferença, então, e que a gente continue se educando, né? Essa coisa, e aí veio até o Paulo Freire, que o Richard ele faz, o Paulo Freire veio aqui, e o Paulo Freire, né? Um educa o outro, mediatizado pelo meio, né? Então, que a gente continue aí se educando e trazendo isso como frente, como esperança firme desse novo mundo que a gente vai fazer brotar aí, né? Dessa clareira que a gente está vivendo, vamos fazer esse novo tempo, né? Fazer realmente essa nova postura aí brotar. E essa inquietação que o Edu trouxe aí, esse desafio que é enorme, né? Mas começa de cada formiguinha, se cada um de nós se sentir uma formiguinha atuante mesmo, eu acho que a gente consegue. Então, uma das coisas que eu até, enquanto educadora, enquanto ser humano, enquanto mãe, me firmo assim, na coisa de um otimismo esperançoso, né? Assim, numa coisa da esperança mesmo. Então, era deixar essa semente de esperança aqui e que a gente confie nos nossos coletivos, que a gente junto é muito mais forte. E é isso, agradecer muito a turma do Nova Era também, feliz em poder assim, estar de alguma forma junto dessa equipe e que eu acho que vai ainda construir muita coisa boa, vamos plantar muita coisa boa, muitas florestas juntos. Maravilhoso. E obrigada a todos que estiveram aqui, a todos os queridos, os amigos queridos e os não conhecidos, mas já amigos. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Obrigado, gente. Obrigado eu. E a gente tem 2 perguntas que ficaram no Facebook ainda, e aí eu vou te convidar, Potô. Uma é da Gabi e do Igor, que fizeram voluntariado na Fazenda São Luís no ano passado. Depois você puder entrar lá na página do Facebook do Instituto Nova Era e responder a pergunta que eles fizeram. Tem uma outra mais sobre o Instituto Nova Era que a gente pode responder também. Se o Instituto trabalha com outras questões ambientais, com certeza, e depois a gente comenta lá também, para a gente não estourar o nosso tempo por aqui. No mais, é só gratidão, encerrando esse ciclo com chave de ouro. Então, essa semana não tem um convite para fazer para todo mundo para a semana que vem. Desculpa uma coisa. Pode falar. Coisa. Desculpa te interromper, mil desculpas. Por favor, pode ir. Encerrar. Não, que a Cacá é uma educadora e eu pensei no meio, mas foi tanta coisa aqui, a gente vai pela emoção, eu ainda tive aqui questões de internet, mas a Cacá é uma super educadora, né? Professora da Educação do Campo na Federal de Viçosa, e eu queria te ouvir, então eu vou promover uma live para eu te entrevistar, tá? Porque eu queria muito te ouvir, mas de qualquer maneira aqui um papo entre educadoras e... muito bom. Então, muito obrigada mais uma vez. Desculpa aí. Tá bom, com certeza. A gente vai ter outras oportunidades de trocar. E eu estava dizendo isso, né? Que a gente não vai ter, eu não tenho um convite para fazer para a live da semana que vem,
porque a gente vai dar uma parada, uma respirada só para repensar aí possibilidades e formatos, mas a gente vai voltar com atividades aqui ainda virtuais, né, que é o que o momento permite, para ir aprofundando esses temas todos que a gente vem trabalhando e trazendo ainda outros temas. Então, teremos novas oportunidades aí de conversar, de trazer outras contribuições. Então, só peço a quem está acompanhando a gente que aguarde um pouquinho, que vem coisa boa por aí. A gente vai divulgar aí pelas redes sociais do Instituto Nova Era, e vai ser um prazer também trocar mais figurinha aí com você, Potô. Tô também, várias coisas que você falou, me deram aqui a raiz e eu quero aprofundar também. Então, mais uma vez, agradecendo a todo mundo que está aqui com a gente no Zoom e também no Facebook. Se vocês quiserem, agora a gente abre os microfones, abre as câmeras e faz aí uma despedida geral, com muita gratidão a quem veio. Carlinhos quer falar. Carlinhos, fala, Carlinhos. Posso dar uma palavrinha? Ô, Por Carlinhos! favor. Rodrigo apareceu aí. Ótimo ele ter aparecido. Era do Rodrigo que eu ia falar. Peraí, fala aí, Carlinhos. Foi ótimo o Rodrigo ter aparecido aí, porque era do Rô que eu ia falar. É porque é o seguinte, temos aí um exemplo de vida nesse casal que é inspiração há muitos anos para muita gente. É muito legal que isso esteja, continue se propagando, porque Rodrigo Junqueira é o 6º descendente de uma família Junqueira que tem a posse da terra há 6 gerações. Através da família dele, você reconta a história do país. Passaram por todas as fases e a fazenda tem esse potencial, né, histórico. As construções recontam a história do país inteira, passaram por todas as fases. E quando chega nessa geração agora, a fazenda está no meio do maior polo produtor de álcool, né, do Proálcool, cana-de-açúcar para todo lado. Esse casal volta para a terra e fala assim, vamos fazer diferente. E lá, no meio da cana-de-açúcar, de repente, tem uma ilha, tem várias ilhas de agrofloresta já, algumas com mais de 20 anos já, né, que podem ser visitadas e podem ser aprendidas com essa experiência já de 20 anos e tal, mas isso só está lá hoje porque esse casal pensou fora da caixa, pensou diferente, né? Podia não ter pensado, podia ter ido pelo caminho mais fácil, ficar tirando o dinheiro da cana-de-açúcar, criar os filhos na fazenda ou na cidade e seguir a vida que talvez fosse a mais óbvia, mas com certeza não seria a mais bonita, e vocês sacaram isso a tempo, cedo, né? E por isso eu acho que é inspiração para muita gente. É muito bacana poder ver o que vocês escolheram fazer da Fazenda São Luís, né? A história que ela tinha e que ela passa a ter a partir da chegada de vocês e de vocês escolherem morar na fazenda, morar no campo, criar os filhos aí e criar o Arte na Terra, que junta isso tudo e abre isso, né? O mais bacana é isso, né? Porque abre isso, compartilha essa experiência, né, com quem tiver a fim de aprender, né? Eu já passei um tempo lá com eles, fui com a minha família, ficamos lá, vivenciamos algumas visitações de escolas lá, ficamos lá uns 10 dias. Já fui para a fazenda também de férias, que sou amigo pessoal da família há muitos anos. E sou um grande admirador e um privilegiado de poder acompanhar desde o começo aí, o início dessa fixação e desse retorno aí de vocês à fazenda. Muito lindo o trabalho de vocês, a vida, o exemplo. Um grande beijo. Viu? Valeu, Carlinhos! Parabéns. Nosso parceiro de teatro na Universidade Rural. Linda homenagem. Obrigada, Carlinhos. Valeu, É Rô. isso, gente. Muito grato por vocês estarem aqui com a gente. Muito bom compartilhar. Quem quiser se despedir, abrir o microfone, abrir as câmeras. A gente vai encerrando por aqui. Ayumi, Bel. E até a próxima. Gil. Tchau, tchau. Abração, Rodrigo, Potô. Tchau, Beijinho, grande. Vovó Azul, vovó Azul. Milena.